Há mais ou menos 15 anos, o mundo do futebol adotou uma formação, o 4-2-3-1. Em muitos campeonatos, inclusive no Brasil, chegava a ser até um pouco bizarro, porque todos os times jogavam no mesmo sistema tático, com algumas pequenas variações. Em alguns times era ainda mais estranho, porque mudavam os jogadores, mudava treinador, as características, o estilo de jogo, mas o 4-2-3-1 estava sempre lá. O importante é entender por quê. De onde veio esse 4-2-3-1 moderno, o que ele muda e como ele se espalhou tanto. Antes de mais nada, é importante dizer que esse vídeo aqui é patrocinado pelo The Sports Executive Path. Então fica até o final que eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto e sobre um cupom de desconto especial que a gente preparou para vocês. Bem, a ideia geral do desenho do 4-2-3-1 é simples e não é muito nova. Uma linha de 4 na defesa, 2 volantes à frente, um meia centralizado, 2 jogadores pelas pontas e um centroavante único. Por muito tempo, inclusive, esse desenho foi considerado um tipo de 4-3-3. Havia basicamente duas formas de pensar a estrutura do 4-3-3. A primeira, com um triângulo de meio campo apontando para baixo, ou seja, um cabeça de área por trás de outros 2 meio-campistas, que a gente pode chamar de meias, às vezes de volantes, e mais recentemente muita gente tem chamado de interiores. A outra forma é invertendo a lógica desse meio-campo, com 2 volantes por trás de um meia criativo mais avançado. Hoje em dia, a gente dá 2 nomes diferentes para esses 2 sistemas. Então sempre que eu falar 4-3-3, eu vou estar me referindo a um triângulo de ponta baixa, ou no máximo a uma estrutura com os 3 jogadores de meio campo alinhados. Sempre que a gente tiver um triângulo de ponta alta, eu vou chamar isso de 4-2-3-1. Não só eu, a maioria das pessoas adota essa nomenclatura. Mas esse 4-2-3-1 moderno é um filho direto do 4-4-2 e não do 4-3-3. E a gente consegue ver isso bem na estrutura defensiva. Não é uma regra, mas em geral, times que jogam no 4-3-3 tendem a baixar os seus 2 jogadores de lado quando não tem a bola para defender em 4-1-4-1. Por outro lado, times que jogam em 4-2-3-1, quando não tem a bola, também baixam os 2 jogadores de lado para formar uma linha de 4 no meio campo, mas mantém o seu meia alinhado com o atacante fazendo uma primeira marcação-pressão, e assim defendem num bloco em 4-4-2. Mas dá pra gente imaginar essa evolução até o 4-2-3-1 moderno pensando a estrutura como um todo, levando em consideração também, e talvez principalmente, o momento com bola. Uma das viradas importantes que aconteceram no futebol há mais ou menos 15 anos foi relacionado à posse de bola. Cada vez mais os times queriam manter a posse e controlar o ritmo. Então o meio-campo deixou de ser uma zona de guerra física para passar a ser uma área com uma disputa sutil pelo controle do jogo. E aí ganhar superioridade numérica no meio-campo era cada vez mais importante. Claro que esse processo se aprofundou e se tornou muito proeminente com a Revolução Espanhola, o Barcelona do Guardiola e os títulos da seleção da Espanha. Mas mesmo antes disso, ali na virada do século, a gente já via essa tendência se iniciar. Vamos imaginar 2 times se enfrentando no 4-4-2. Se um dos atacantes recua para participar mais do jogo, ele consegue gerar superioridade numérica no meio-campo e explorar essa zona que hoje em dia a gente chama de entrelinhas. Ele recebe a bola nas costas do meio-campo adversário e pode acelerar de frente para a defesa. Se o jogo passa a ser uma disputa pela posse de bola, isso aqui gera uma vantagem. Mas não para por aí. Cada vez mais iam surgindo centroavantes velozes, sem tanta força física e capacidade no jogo aéreo, mas que gostavam de atacar as costas da defesa. E aquelas defesas lentas dos anos 90 tinham muita dificuldade de lidar com Ronaldo, Thierry Henry, Michael Owen, esse tipo de atacante que foi se popularizando. Isso também valorizou esse parceiro de ataque que saía da área, mas não mais pelo lado para buscar o cruzamento. Ele saía por trás, gerando essa superioridade e criando espaço para ser atacado justamente por esses atacantes rápidos. Com o tempo, esse cara foi se consolidando mais como um armador do que como um atacante de fato. Isso gerou uma reação em cadeia no time como um todo. Agora, esses times tinham um centroavante mais claro atacando a área. E a gente até poderia tirar a conclusão
de que esse cara passaria a marcar cada vez mais gols. No fundo, o que aconteceu foi o contrário, porque só um jogador na frente não é suficiente para gerar perigo constantemente. Então, outros jogadores passaram a ter que atacar a área. E esse centroavante passou a ter cada vez mais que participar também do jogo para preparar jogadas e servir quem vinha de trás. Os pontas, então, que antes eram acostumados a jogar por fora e fazer cruzamentos, tiveram que mudar muito a sua característica. Cada vez mais entrar em diagonal para também atacar e ocupar a área. E foi aí que se iniciou essa tendência dos pontas com o pé trocado. Afinal de contas, um canhoto jogando pelo lado direito tinha mais facilidade de cortar para dentro e bater de fora da área, ou de fazer um movimento em diagonal para atacar a área no segundo pau, quando a jogada saía do outro lado. Mas essa entrada em diagonal dos pontas também abriu espaço para a ultrapassagem dos laterais por fora, que passaram a ser cada vez mais ofensivos, especialmente no jogo europeu. Se intensificou então na Europa a busca pelo lateral brasileiro. Esse é o termo que o mercado usava e em alguns casos ainda usa para falar sobre laterais que fazem ultrapassagem o tempo todo, chegam com muita força na linha de fundo e cruzam bem. Durante muito tempo, esse tipo de jogador só foi desenvolvido aqui, porque a nossa evolução tática foi um pouco diferente e por isso esse cara ganhou esse nome. Com o tempo, outros países também foram desenvolvendo os seus laterais brasileiros, mesmo que não nascidos no Brasil, justamente para se adaptar a essas tendências criadas pelo 4-2-3-1 moderno. E assim a gente chegou na formação que basicamente dominou o mundo por mais de uma década. Uma formação bastante equilibrada, que ocupa bem o meio-campo, ataca a área com bastante gente e tem força pelos dois lados, usando muito essas dobradinhas entre lateral e ponta. Mas apesar de essa ser uma formação muito bem adaptada ao tipo de futebol que vinha se desenvolvendo naquele momento, isso não explica necessariamente por que todo mundo passou a jogar assim. E eu tenho uma teoria. Ela tem a ver com a ideia de espelhamento. Se a gente pegar a maior parte das formações que foram mais usadas ao longo da história, elas são o espelhamento delas mesmas. E o que eu quero dizer com isso? Vamos olhar para o campinho. No começo do século XX, o mundo foi dominado pelo WM, que hoje a gente provavelmente chamaria de 3-2-2-3. Mas se você tem dois times jogando no WM, eles estão perfeitamente espelhados. Ou seja, o trio de defesa bate de frente com o trio de ataque, os dois volantes pegam os dois meias batem de frente com os dois volantes e o trio de ataque bate de frente com o trio de defesa adversário. No Brasil, a gente evoluiu o WM para o 4-2-4, mas se você tem dois times jogando no 4-2-4, eles também estão perfeitamente espelhados. Os 4 da defesa batem de frente com os 4 do ataque, os 2 no meio-campo contra 2 e a mesma coisa lá na frente. Se a gente pensar no 4-4-2, por exemplo, pode até parecer que o time não está espelhado, mas normalmente o que vai acontecer é que esses dois meias vão avançar e os dois laterais vão sair para pegar eles, o que significa que esses dois meias aqui vão bater de frente com os dois laterais do adversário. Se dois times se enfrentam no 3-4-3, eles também estão perfeitamente espelhados. E muitos treinadores usaram ao longo da história e ainda usam hoje em dia algum tipo de espelhamento como uma espécie de antídoto a certas formações. Recentemente tem uma tendência acontecendo que você pode perceber. Alguns times voltaram a jogar com 3 zagueiros. E aí algumas equipes, quando vão enfrentar esses times que jogam com 3 zagueiros, também usam 3 zagueiros, justamente para espelhar a função do ala, ter um embate direto ali e não deixar o ala adversário jogar livre. Mas nesses casos extremos em que você tem espelhamento total, ou seja, os 10 caras do time têm confrontos diretos com os 10 caras do adversário, você cria um problema, porque cada um pega o seu, mas se alguém errar, ferrou. Se alguém tomar um drible ou perder o marcador, você vai ter superioridade numérica do ataque contra a defesa. Então, por isso, a maioria dos times quer ter uma sobra em algum lugar do campo. E aí, na minha teoria, o 4-2-3-1 é o antídoto perfeito para enfrentar o 4-2-3-1. Afinal, se você usar um 4-2-3-1 para tentar anular um outro 4-2-3-1, você vai ter igualdade numérica de 3 contra 3 no meio-campo, mas 2 volantes levando vantagem contra o meio adversário. E além disso, vai ter uma sobra na defesa.
A minha teoria, então, é que quanto mais times passaram a usar o 4-2-3-1, mais times passaram a ter incentivo para usar o 4-2-3-1, criando um ciclo vicioso, que só se quebrou quando todo mundo já usava o 4-2-3-1 há muito tempo. Porque nesse momento, se você traz uma estrutura com 3 zagueiros ou uma dupla de ataque, por exemplo, ninguém mais está acostumado a enfrentar esse tipo de situação. E 2017 foi um ano particularmente importante para a quebra da ditadura do 4-2-3-1, pelo menos na Europa. Na França, o Mônaco, treinado pelo Leonardo Jardim, conseguiu ser campeão francês surpreendentemente com uma dupla de ataque formada por Mbappé e Falcão Garcia. Na Itália, a Juventus do Maximiliano Allegri ganhou o campeonato italiano e chegou na final da Champions League usando um sistema híbrido que variava do 3-5-2 para o 4-4-2. E na Espanha, o Real Madrid venceu pela primeira vez na sua história o Campeonato Espanhol e a Champions League na mesma temporada, treinado pelo Zinedine Zidane e usando uma dupla de ataque que tinha Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, com o Isco sendo um camisa 10 jogando por trás deles dois. No Brasil demorou um pouquinho mais, foi preciso esperar o Flamengo do Jorge Jesus vencer o Campeonato Brasileiro e a Libertadores com uma dupla de ataque. O Mister variava em quase todo jogo para o 4-2-3-1 em algum momento, mas a formação base era um 4-4-2. No ano seguinte, em 2020 e agora em 2021, a gente já vê muito mais variação tática no Campeonato Brasileiro. Alguns times jogando com 3 zagueiros, outros usando dupla de ataque e por aí vai. Não tem resposta certa. Não é bonito ou feio jogar no 4-2-3-1 ou em qualquer outra formação. Mas eu acho que quando todos os times jogam exatamente do mesmo jeito, mesmo com jogadores diferentes, estilos diferentes e ambições diferentes, é porque está faltando criatividade. Concorda? O mercado esportivo vem se diversificando, se abrindo e se transformando cada vez mais. E eu acho que os próximos 10 anos vão ser fundamentais nessa transformação. E vejo cada vez mais gente querendo entrar nesse mercado. Acho, então, que o melhor primeiro passo é o The Sports Executive Path, uma plataforma criada pelo brasileiro Sam Momen, que tem mais de 15 anos de experiência nesse ecossistema dos esportes. Ele criou lá uma série de cursos dos mais variados assuntos e vem sempre atualizando essas temáticas. Se você entrar no link que está aparecendo aqui na tela e que está na descrição do vídeo e usar o cupom TEL15OFF, você ganha 15% de desconto em todos os planos mensais e anuais do The Sports Executive Path. Então não perca, porque é uma promoção por tempo limitado e eu realmente acho que vale a pena para quem quer trilhar esse caminho.